Outlander é uma das séries dramáticas mais populares dos últimos anos. A trama nos leva a uma viagem no tempo, através de importantes acontecimentos da história britânica e escocesa, dando vida a esses eventos por meio de personagens cativantes. Um deles é, sem dúvida, Gillis Duncan, uma mulher acusada de bruxaria, que, segundo se acreditava, morreu na fogueira e que compartilha com Claire muito mais do que imaginávamos. Neste vídeo, vou te contar a história dela de forma cronológica, a vida de Gillis e a influência que ela teve na história de Outlander. Cabe ressaltar que a seguir haverá muitos spoilers. Gillian Edwards, também conhecida como Gillis Duncan, foi uma personagem recorrente na saga Forasteira desde o primeiro livro. Desconhece-se o ano exato do seu nascimento, por isso começaremos a contar a sua história a partir do ano em que viajou no tempo. Era 1968. Gillian, estudante do Instituto para o Estudo do Folclore e do Passado Escocês, estava obcecada pelo Círculo de Pedras de Inverness e, mais concretamente, pela ideia de viajar ao passado. Parecia uma loucura, isso estava claro, mas aquela estranha fixação ia muito além de um simples capricho. Gillian tinha uma razão oculta, uma força quase impensável que a motivava a querer viajar no tempo, especificamente para a Escócia Jacobita dos anos 1740. Gillian conheceu Greg Edwards num grupo de nacionalistas escoceses e, posteriormente, casou-se com ele. Depois disso, juntou-se à Sociedade da Rosa Branca, um grupo jacobita que, entre outras coisas, exaltava o rei. Gillian costumava reunir-se com eles quase todos os dias e participava das reuniões vestida com trajes antigos, chegando mesmo a portar espadas. Lá discutiam em gaélico sobre o levante jacobita e sobre o que teria acontecido se o príncipe Carlos tivesse vencido. Debatiam as razões da derrota, quando o marido, que não conseguia acompanhar o ritmo dela, nem se interessava pelo assunto, pediu que ela investisse o tempo em algo mais útil. Gillian saiu de casa, mas não para sempre. Ela vinha fazendo pesquisas e coletando informações sobre como viajar no tempo, ouvindo lendas sobre desaparecimentos no famoso Círculo de Pedras. Para isso, escreveram um diário no qual detalhava o plano, estudando diferentes datas e rituais que a ajudariam a cumprir o objetivo. Ano Novo, solstício de verão, dia de São João, a véspera dos mortos e, finalmente, Beltane, a famosa festividade escocesa. É claro que esta tinha sido a escolhida, mas para viajar no tempo, não bastava chegar às pedras naquele dia. Ela também precisava realizar um ritual. Os druidas queimavam vítimas propiciatórias dentro de gaiolas de vime com formas humanas, mas em geral estrangulavam as pessoas e derramavam o sangue até o corpo ficar vazio. Era o fogo ou o sangue o elemento fundamental, escreveu Gillian no diário naquela noite, na véspera de Beltane. Gillian dirigiu até Craig, na Dune, vestida com roupas do século XVIII e com uma bolsa de lona, levando o então marido, Greg, até o Círculo de Pedras. Não foi uma tarefa complicada. O homem era um bêbado que mal conseguia manter-se de pé e, sendo seu marido, a amava e confiava nela. Por quê? Por que não confiar na esposa obcecada por um rei morto? Ao chegar ao local, ela preparou-se para o ritual, mas como não tinha certeza do que deveria fazer com Greg, se queimá-lo ou sangrá-lo, decidiu fazer as duas coisas. Ao completar o ritual, ouviu vozes a chamá-la e viu um homem de cabelos escuros que parecia vir atrás dela. Por isso, decidiu correr em direção ao centro do círculo. E assim desapareceu através da fenda da Grande Pedra. Gillian chegou ao século XVIII, especificamente ao ano de 1733. Uma vez lá, mudou o nome para Gillis. Em algum momento entre 1733 e 1741, Gillis casou-se com Arthur Duncan, o procurador fiscal do distrito de Cranesmuir, a quem, é claro, não amava. Enquanto esteve casada com ele, falsificou várias vezes a assinatura dele para lhe roubar dinheiro e usava plantas e ervas locais com as quais fabricava venenos, chás abortivos e filtros de amor, o que lhe valeu a fama de bruxa. Em certo momento, Gillis conheceu Dougal Mackenzie, com quem iniciou um relacionamento extraconjugal que resultou numa gravidez indesejada. Uma tarde, depois de Gillis ter tentado drogar Claire para investigar a sua identidade, o marido descobriu que ela estava grávida e que, é claro, a criança não era dele.
Gaylis vinha envenenando o marido, controlando-o à vontade, à espera de poder matá-lo sem levantar suspeitas. Mas aquela descoberta obrigou-a a dar o golpe final. Foi assim que Arthur caiu morto após uma overdose de cianeto no meio de um jantar, diante de dezenas de convidados. Devido ao seu negócio com as poções e à morte suspeita do marido, o povo da aldeia começou a vê-la como bruxa, e isso sem contar com Dougal Mackenzie, que queria tirá-la do caminho. Foi assim que ela acabou presa e acusada de bruxaria, crime que naquele século merecia a morte. Mas Gaylis não estava sozinha. Junto com ela, também tinham acusado Claire, com quem partilhou a cela num nauseabundo calabouço durante vários dias. Lá, Gaylis revelou a Claire que estava grávida e que o filho que esperava era de Dougal. Também lhe contou que se casara com Arthur apenas para tirar-lhe dinheiro para a causa jacobita, reunindo assim 10.000 libras em 2 anos, as quais havia enviado para a França. Por fim, confessou que matou o marido quando ele mesmo descobriu a gravidez e soube que a criança não era dele, pois entre eles não havia intimidade naquela época. Tanto Gaylis quanto Claire desconheciam o que tinham em comum, por isso não houve nenhuma revelação sobre o assunto, embora Gaylis, de facto, tivesse as suas suspeitas. Quando Jaime chegou para salvar Claire no meio do julgamento por bruxaria, Gaylis admitiu que era bruxa e que tinha enfeitiçado Claire para que a ajudasse, libertando-a assim de toda a culpa. Para isso, realizou todo um espetáculo, no qual se desfez de parte das roupas. Foi assim que Claire viu a marca da vacina contra a varíola no braço dela, revelando que, tal como ela, era uma viajante no tempo. Por causa disso, Gaylis foi condenada à morte na fogueira. Mas como estava grávida, sua sentença foi adiada até o nascimento do bebê. Em certo momento, teve a oportunidade de falar com Dougal. Foi assim que enviou a Claire uma mensagem que só uma pessoa do futuro poderia entender. 1968. Gaylis deu à luz o filho no antigo quarto dela na casa do fiscal, tal como Dougal Mackenzie tinha determinado, para que a criança nascesse nas melhores condições. Quando Dougal veio buscar o bebê, Gaylis ameaçou matá-lo se ele não a salvasse também. Foi então que Dougal conseguiu, através de subornos, que levassem outro corpo à fogueira no dia seguinte. Enquanto este era queimado, Gaylis assistiu à cena envolta num capote, presenciando todo o processo. Pouco depois, em 1744, Dougal levou-a a Paris, onde a instalou dignamente e lhe deu a identidade de Melisande. Lá não fazia parte da alta sociedade, mas tinha fama de adivinha. Era consultada em segredo pelas damas da corte sobre as suas vidas amorosas, gravidezes e outros assuntos. A essas jovens costumava dizer o que elas queriam ouvir, embora algumas aconselhasse, deixando-se guiar pelos conhecimentos do futuro, como a mãe de um famoso revolucionário francês, a quem recomendou o nome para o futuro filho. 21 anos mais tarde, em 1765, viajou para a Jamaica vinda da ilha de Guadalupe para se tornar esposa do Sr. Abernathy, um escocês que se estabelecera na Jamaica anos antes. Lá, Gaylis passou a ser conhecida como a Sra. Abernathy, dona da plantação de Rose Hall, onde recrutavam escravos e os faziam trabalhar forçadamente. 6 meses depois, o marido morreu, segundo ela, de malária, embora se murmurasse entre o povo que o médico tinha dito que fora envenenado. Outras pessoas, por sua vez, acreditavam que tinham sido os escravos, mas para muitos era a própria Sra. Abernathy quem tinha envenenado o marido. Em março de 1767, recebeu a visita inesperada de Claire e Jaime, que até aquele momento pensavam que Gaylis tinha morrido na fogueira. Os dois tinham chegado ao local com suspeitas de que o sobrinho de Jaime, Ian, estava sequestrado. Embora Gaylis negasse a informação, assegurando que não tinha brancos com contrato de servidão na propriedade, é claro que estava mentindo. No entanto, contava com 2 enormes guarda-costas, chamados Atlas e Hércules. Por isso, estar cercada de escravos não representava qualquer ameaça para ela, muito menos a presença de Claire e de Jaime, a quem vinha enfrentando desde a sua chegada àquela época. Gaylis tinha se aproveitado da fama de bruxa, criando temor entre os escravos e evitando assim um levante. Durante a visita, Claire atendeu alguns escravos e, ao terminar, descobriu Gaylis a observar as fotografias de Brianna, que Jaime sempre guardava no bolso da jaqueta. A semelhança entre pai e filha era evidente,
por isso não lhe custou adivinhar o parentesco. E embora devolvesse as fotografias a Claire naquele momento, decidiu guardar uma para si, sem que ninguém percebesse. Convidou então Claire para tomar um café e, enquanto bebiam, começou a falar do método que tinha utilizado para atravessar as pedras. Gaylis acreditava que era preciso usar fogo, sangue ou pedras preciosas, e mostrou a Claire uma caixa onde estavam as gemas, além de descrever o procedimento que, segundo ela, permitia viajar. É claro que Gaylis acreditava que a razão pela qual as duas podiam atravessar as pedras era para mudar as coisas, e era exatamente isso que se propunha a fazer. Depois da visita de Claire e Jamie, Gaylis recebeu o reverendo Campbell, que lhe contou tudo sobre a profecia do último Fraser de Lovat, algo que ela já vinha investigando há algum tempo. Segundo essa profecia, um novo governante da Escócia se levantaria e pertenceria à linhagem dos Fraser de Lovat, descendentes de Simon Fraser, o velho raposo, avô de Jamie. Segundo o reverendo, a profecia ocorreria após a queda dos reis da Rosa Branca, ou seja, os reis Stuart. Gaylis, por vir do futuro, sabia que, de acordo com os dados históricos, a linhagem de Lovat se extinguia oficialmente por volta de 1800. Mas, ao descobrir que no século XX existia uma descendente, Brianna, decidiu usar o feitiço para fixar uma época a qual poderia regressar alguns dias mais tarde. No seu laboratório, Gaylis realizou um ritual mágico, formando um pentagrama de Mercúrio sobre a mesa, que depois queimou com a fotografia roubada de Brianna no centro. Depois disso, abandonou Rose Hall e foi para as colinas de La Espanhola, levando consigo o jovem Ian. Lá foi encontrada por Jamie Fraser, 3 dias mais tarde, no interior de uma caverna escura, a desenhar no chão um pentagrama com pó de diamantes. Tinha o jovem Ian amarrado e colocado no centro do pentagrama. Quando concluiu, regou-o com conhaque e preparava-se para atear-lhe fogo como parte do ritual para voltar ao século XX. Descontrolada pela excitação do momento, disse-lhes que iria ao futuro em busca de Brianna, que, segundo ela, era a última da linhagem de Lovat e com quem se cumpriria a profecia. Diante disso, Jamie correu para a deter, mas ela atirou nele, ferindo-o. Foi então que recebeu o ataque mortal de Claire, que se lançou sobre ela e lhe desferiu um golpe de machado, acabando assim com a sua vida. Muitos anos mais tarde, em 1968, encontraram os seus restos naquela caverna e enviaram-nos a investigadores de Boston, que pediram ajuda a Joe Abernathy para identificar a quem pertenciam. Claire, que estava com ele naquele momento, pegou no crânio e disse: "Mataram-na, ela não queria morrer." E bem, amigos, esta foi a história desta personagem super interessante da saga Outlander. Quem é Gaylis Duncan ou Gillian Edwards, dependendo da parte da história que se olhe. E, assim como ela, existem muitos outros personagens nesta saga que são igualmente fascinantes e têm passados super sombrios. Então, se te lembrarem de algum e quiseres que eu faça um vídeo, deixa-me saber nos comentários. Também vou deixar por aqui o vídeo com a história de Jamie Fraser, mas a história dele antes de conhecer Claire, para que dês uma olhada caso te interesse. Lembra-te de que, se gostas deste tipo de vídeos, a melhor forma de me apoiares é deixando um like e inscrevendo-te no canal. Vemo-nos no próximo vídeo.